Van, posso mudar meu horário de Abhyanga e fazer à noite? Posso mudar essa plantinha aqui da fórmula que você me passou e substituir por uma que eu usei uma vez e é maravilhoso? Posso mudar o meu horário de fazer não sei que lá do Dinacharya? Bom, olha só. Eu sei muito bem que a gente fica muitas vezes tentada e tentado a fazer várias mudanças nas terapias do Ayurveda, seja para a manutenção da saúde, seja para o reequilíbrio de doenças. E hoje eu quero conversar contigo e vou dizer por quê que se você tem a possibilidade de não mexer nesses horários, não mexa. Ah, Van, mas e se eu não tenho essa possibilidade, como é que eu faço? Bom, isso também eu vou responder hoje para você, combinado? Mas antes você já sabe, se você tá no YouTube, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a amiga, com o amigo que gosta também de Ayurveda, de Yoga. E se você tá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações de onde você estiver, bora pra vinheta. E vem conversar sobre isso, que é um tema bem interessante, que eu sempre recebo essas perguntas das pessoas que eu atendo. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Vamos falar então sobre essa questão aí que é muitas vezes complexa, né, do Dinacharya. Quem já ouviu aqui ou quem sabe, o que é o Dinacharya? O que é isso? Dinacharya é uma rotina que o Ayurveda indica para a gente fazer todos os dias para quê? Para manutenção da saúde. Então aqui eu já começo a responder a pergunta que eu recebo, e não é uma vez que eu recebo essa pergunta, muitas vezes. Posso mudar o meu horário de Abhyanga para de noite, antes de dormir um pouquinho? Então, olha só, vamos lá. Dinacharya é rotina diária. Ela é feita, ela tem uma instrução ali, uma sugestão dessa rotina diária, que ela é feita sempre de manhãzinha, de preferência antes do sol nascer. Você já vai acordar e já vai fazer a sua Dinacharya. A gente acorda em Brahma Muhurta, que é aquele horário até 2 horas antes do sol nascer. Não é que você precisa acordar 2 horas, mas você pode acordar, sei lá, 15, 20, 30 minutos antes, 1 hora antes, aí depende muito da sua organização e do quanto você dorme à noite, cedo ou tarde, tá? Bom, essa rotina, tá dizendo, é rotina diária. Essa rotina diária, ela é indicada pela manhã. Tem rotina diária indicada à noite pela Ayurveda, que é essa de você ir entrando nesse fluxo de sono. E tem rotinas sazonais, que são as rotinas relacionadas com as estações do ano, por exemplo. Então você percebe que quando a gente fala do Ayurveda, a gente está cumprindo um dos dois objetivos. Ou a gente está curando algum tipo de enfermidade, algum tipo de desequilíbrio. Então um dos objetivos do Ayurveda é curar doenças quando a pessoa está doente, se é possível curar essa doença, né, com a Ayurveda. E a segunda coisa é manter a saúde. As rotinas, tanto o Dinacharya quanto o Ritucharya e assim por diante, elas são parte dessa manutenção da saúde se você já passou por um fluxo de tratamento com a Ayurveda. E elas não são quaisquer rotinas. Por que elas têm uma lógica ali, tanto de uma ordem de fazê-las, né? Faço isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Vai lá no episódio sobre as rotinas diárias, eu vou deixar o link aqui para você conhecer, se você não conhece, escuta esse episódio. Ela tem tanto essa ordem quanto horários para você fazer. Esses horários e essa ordem não é qualquer coisa. Para a Ayurveda está tudo relacionado. Então, para a Ayurveda, quando a gente faz essas rotinas, a gente está pensando em várias questões. A gente está pensando na manutenção. Rotinas para as pessoas saudáveis, a gente está pensando na manutenção de Agni. Manutenção dessa capacidade de metabolismo, de digestão, que vai evitar futuras doenças. Que mais? Essas rotinas, elas estão nos Samhitas. Os Samhitas, para uma coisa ir, digamos assim, para esses clássicos, ela já foi testada, ela já foi validada por muitos e muitos anos. Então é muito interessante a gente pensar que a gente não só está com um conhecimento milenar na nossa mão, mas a gente está com um conhecimento milenar que já foi testado e é validado. Então tem um sentido estar ali exatamente naquele momento e não em outro horário do dia. Então é muito importante isso. Terceira questão, às vezes, só de mudar, por exemplo, às vezes eu mudo algo para a noite.
uma aplicação de óleo no corpo inteiro à noite, por exemplo, eu acabo desequilibrando a minha capacidade de digestão. Por quê? Porque à noite é quando a gente menos tem a capacidade de digestão. O corpo já está se preparando para dormir. Se o corpo está se preparando para dormir, a minha capacidade digestiva ela vai diminuindo. E se a gente pensar até no que a gente lê da medicina moderna, o que a gente já sabe? Que à noite é o momento que o nosso corpo vai eliminar toxinas. Então a gente está agindo contra a natureza do corpo aplicando a Abhyanga à noite. Por quê? Porque a gente está utilizando algo que é para iniciar o dia, assim por diante. A gente não fica com óleo no corpo, lembra disso, porque o óleo é muito pesado para digestão. Então, se ele é muito pesado para digestão, como é que tem que estar a minha digestão aqui para eu aplicar à noite? Ela tem que estar mais do que excelente. E mesmo assim, a longo prazo, você pode correr risco de dar tudo errado. Então, o que eu acho? Sempre é importante você observar, partir um pouco de você. Não consigo fazer neste momento de jeito nenhum. Eu não consigo mudar o horário de dormir para acordar mais cedo. Eu não consigo acordar para fazer a Abhyanga e nem nada disso. E uma coisa eu falo para vocês. A Abhyanga, assim, no começo demora. Dali a pouco você vai pegando tanta prática que você faz rapidinho a Abhyanga. Então, assim, em 15 minutos você fez a Abhyanga, já está embaixo do chuveiro tomando banho, assim por diante. Então, é muito essa questão da prática, né? E do costume. Então, se acostuma primeiro uma forma, né, da gente ir ajustando essa rotina diária do Ayurveda, se o seu caso for esse, se você pode fazer a Abhyanga, se você tem boa capacidade de digestão para fazer a Abhyanga. Então, imagina que você não consegue fazer de manhã ainda. Primeiro, comece a melhorar esse horário, o horário de dormir, o horário de acordar. Ajusta esse horário. Conforme você vai ajustando esse horário, aí sim você vai liberando o tempo da sua manhã para você conseguir fazer a rotina no horário que ela tem que ser feita, porque é melhor assim. Agora, Van, se eu não consigo de jeito nenhum, aí tem outras possibilidades. Então, por exemplo, você não consegue de jeito nenhum fazer a Abhyanga de manhã. Uma possibilidade é você fazer o Pada Abhyanga à noite, né? Que é a aplicação do óleo nos pés. Mas você percebe que assim, você tá levando potência, tá levando nutrição para você mesma, tá cuidando do seu corpo, tá mantendo a sua saúde de outra maneira. Então não é que é inflexível, mas é assim. O que eu posso fazer que realmente vai contribuir com a minha saúde? Então não fica nessa coisa de que eu tenho que fazer a Abhyanga de qualquer maneira, porque todo mundo que vem para a Ayurveda quer fazer a Abhyanga, eu sei. Só que primeiro, a Abhyanga não é para todo mundo. Segundo, muitas vezes é melhor você fazer algo que parece um pouco menos efetivo. Parece, porque também é super efetiva a Pada Abhyanga, que é a massagem do óleo nos pés. E aí sim, você vai dedicar pelo menos 10 minutos em cada pé, por exemplo. E além disso, você vai estar nutrindo o seu corpo, nutrindo o seu sono, percebe? Então assim, você vai levar um outro tipo de rotina, mas que ela vai ser muito favorável para você. Melhor do que atropelar pensando que eu tenho que sim ou sim fazer a Abhyanga. Segunda coisa, isso é a primeira, né? Tô falando em relação à Abhyanga. A segunda coisa que também recebo muito, posso trocar tal planta por tal planta porque eu sempre usei não sei o que, não sei o que, não sei o que. É a mesma coisa. Essas plantas que a gente utiliza no Ayurveda, elas já foram testadas, validadas em muita gente. Uma mudança de planta, quem é da fitoterapia, quem é da aromaterapia, sabe muito bem o que eu vou falar aqui. Uma mudança de planta numa determinada fórmula implica na mudança da fórmula, ponto. Mas, Van, elas são parecidas, mudou a fórmula. Eu, como profissional do Ayurveda, eu não vou te garantir que essa fórmula vai ser super eficaz, a não ser que a gente faça um estudo sobre ela. Por isso que tem novos estudos também. Então, assim, o Ayurveda não é uma ciência estática e parada. Permite outras fórmulas? Permite, tanto que a gente tem outras obras depois dos Samhitas que tem muitas fórmulas e que são fórmulas muito boas. Por que elas são possíveis? Porque elas foram testadas, elas foram validadas, não em uma pessoa, mas em várias. Então assim, eu posso trocar tal coisa por tal coisa? Vamos buscar se já existe essa fórmula? E se não existe essa fórmula? De repente é uma possibilidade. Se você é uma pessoa que estuda fitoterapia, testa! Sabe? Faz uma pesquisa, faz um estudo de verdade e assim por diante. Eu acho lindo, mas não no seu tratamento. Se você não sabe nada de fitoterapia, se você está se tratando com a Ayurveda,
com a indicação de uma pessoa e assim por diante, não tem uma fórmula validada, não arrisque em você sozinha uma mudança de fórmula, porque pode não fazer efeito nenhum, pode não dar tudo errado, porque mudou uma planta, saca? Então assim, se na fitoterapia dá certo, de repente a possibilidade é você usar a fitoterapia, mas não mudar uma fórmula já, entre aspas, validada do Ayurveda. Sempre assim, para mudança de fórmula, a gente tem que fazer estudos para testar. Sempre, sempre, sempre. Porque a gente não está mexendo com coisas que são pouco potentes, ao contrário, são muito potentes, certo? Então, eu espero ter respondido essa dúvida, que muitas vezes eu recebo essas dúvidas, né? Tanto de formulações, quanto dessa questão da rotina diária. Então, se você não pode fazer sua rotina diária, se você está apta para fazer sua rotina diária do Ayurveda, mas você não pode por causa de tempo e assim por diante, pense em adaptações. As adaptações neste sentido, às vezes você tira o abhyanga, mas põe uma abhyanga nos pés, né, um pá de abhyanga para você fazer à noite, ou então você utiliza o Nasia, que também vai estar cuidando bastante dessa região da cabeça, por exemplo, e por aí vai. Tem vários formatos, vários jeitos da gente conseguir uma boa rotina para manutenção da saúde. Então, fica tranquila, só não mete os pés pelas mãos, combinado? Então, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!